Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre epilepsia, um tema bastante pedido aqui no Consulta ao Doutor. Em março a gente tem o dia em que é falado sobre uma conscientização, né, que chama Purple Day. A gente tem uma data, então, para falar sobre esse assunto. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Júlio Pereira, ele é médico neurocirurgião. Doutor, obrigada por ter vindo, eu gosto muito de receber você aqui. Obrigado, Denise. Hoje a gente fala sobre epilepsia, então a gente tem uma reportagem para dar esse pontapé inicial. Vamos ver. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, aproximadamente 65 milhões de pessoas no mundo vivem com epilepsia. E por mais que esse seja um dos transtornos neurológicos mais comuns, muitas vezes não é possível conhecer as causas que deram origem à doença. Algumas pessoas desenvolvem a epilepsia como resultado de um trauma craniano, outras apresentam o transtorno desde o nascimento ou infância, ou talvez na fase adulta. Cada caso é um caso, mas saber como lidar com essa situação no dia a dia faz toda a diferença. E como faz? O Eduardo, que foi diagnosticado aos 3 anos de idade com epilepsia refratária, é um exemplo disso. Para se ter uma ideia, em sua fase adulta, ele chegou a ter 40 crises numa única noite. Mesmo assim, não deixou de acreditar que é possível viver com epilepsia. Eu passei por uma situação muito constrangedora em 2002, que foi pela terceira vez que eu fui demitido de um trabalho pelo fato de ter tido uma crise dentro do ambiente de trabalho. Então, o que eu fiz? Nesse momento, eu não fiz como das outras vezes que eu me revoltei com aquela situação. Então, eu falei, bom, o que eu posso fazer para mudar a maneira das pessoas pensarem em relação à epilepsia? Então, naquele momento, eu achei que o legal seria escrever um livro. Eu escrevi um livro, mas depois eu não consegui editar esse livro, porque as editoras falavam que o tema não era interessante. Mas mesmo assim eu não desisti e eu criei na época um blog que eu contava a minha vida, minha história naquele blog. A partir daí, o Eduardo viu a necessidade de criar um site com informações mais completas e variadas. Feito isso, o Viva com Epilepsia se tornou uma referência no assunto. Inclusive, em 2014, o seu livro foi publicado e os relatos do paciente que conta suas próprias experiências em relação à doença foi um sucesso. E claro que ele compartilhou mais uma delas com a gente. Quando a minha filha nasceu, eu tinha muito medo do fato dela me ver ter uma crise e assustá-la. Então, quando eu percebi que eu ia ter uma crise e minha filha estava perto, eu saía de perto dela para ter a crise longe. Na verdade, eu tinha um preconceito comigo mesmo. Aliás, é o pior tipo de preconceito que possa existir, é o preconceito que a pessoa tem com ela mesma, né? E não do preconceito que vem dos outros. Aí eu peguei conversando com a minha filha, em um dia, eu falei, puxa, eu preciso falar para ela, mas eu não tive coragem. Até que um dia eu tive uma crise próximo dela. E eu não perco a consciência durante a crise. Então eu continuo consciente, eu escuto, eu tenho a noção do que está acontecendo ao meu redor. E eu tive a crise, a minha filha estava perto, ela se aproximou de mim, ela tinha 3 anos de idade. Ela se aproximou de mim, ela colocou a mão na minha perna, ela batia na minha perna e ela falava assim, calma, papi, calma, calma, papi. Como se fosse uma coisa que ela estava pronta para receber. Então todo aquele medo que eu tive, na verdade, foi por água abaixo, entendeu? Foi um aprendizado. Ela me ensinou naquele momento. Isso mostra que tudo se torna mais fácil quando a opção de lutar pela vida é maior do que a de lutar contra a doença. E quem também aprendeu essa lição foi o Ivan. Ele teve que lidar com diferentes situações desde a infância, quando surgiram as primeiras crises. O meu perfil, né, de pessoa com epilepsia, ele é assim, eu tenho poucas crises, né? Mas quando elas vêm para arrebentar, né? São convulsões muito fortes, né? Elas são convulsões assim que depois, né? O meu pós-crise
me deixa muito com dores de cabeça, com sonolência, assim, e a recuperação, assim, ela é um pouco longa, assim, né? Mas, assim, eu demoro um pouco, né? Eu precisava, às vezes, faltar no trabalho, precisava dar uma certa... ou vamos deixar a maquininha do Ivan parada aqui, né? Porque realmente a recuperação do meu perfil de crise era um pouco mais difícil. E ter conhecido o Viva com a epilepsia e, consequentemente, né, o Eduardo, né, que ele é a pessoa matriz nesse projeto, me fez sim enxergar, né, pessoas, no caso ele, que poderiam me passar dicas, me entender, né, as qualidades que todo mundo tem enquanto pessoa com epilepsia, assim, entendeu? E se enxergar, sair daquela bolha, aquela timidez, aquele preconceito interno que todo mundo tem. E olha só que bacana, através da internet o Ivan conheceu o Eduardo e hoje os dois, além de amigos, são parceiros em várias atividades que desmistificam a epilepsia. Quem também se identificou com o tema, por mais que estivesse em lado oposto, e nesse caso como mãe, foi a Nívia. Ela se envolveu de um jeito na causa que hoje cuida da página e do grupo Mães da Epilepsia nas redes sociais. Eu encontrei uma pessoa que traduzisse os sintomas que o meu filho com 6, 7 anos não conseguia traduzir. Eu estou ansioso, eu estou sonolento, eu estou irritado. Mãe, eu não sei o que estou sentindo. E o Eduardo, calma, Nívia, é assim mesmo, também já passei por isso. Às vezes a medicação não acerta na primeira, às vezes você precisa tentar um, outro, às vezes interagir entre eles. Como profissional, eu não entendia como que pudesse mudar o meu eixo. Eu me sentia descrente, depressiva, não aceitava, por vezes cheguei a brigar com Deus, sabe, umas coisas assim que você fala, por que comigo, né? E aí sempre nos depoimentos do Eduardo, eu comecei a entender que se ele passou, se a mãe dele passou por isso, que eu tinha que ser essa força. Ele sempre mostrou para nós que o papel da mãe dele foi muito importante e que eu também precisava voltar para o meu eixo, né? E graças ao marido que eu tenho, o filho mais velho que eu tenho, a família que nós temos, eu costumo dizer que a gente tem uma família com epilepsia, né? Um ajudou o outro. Então, essa questão psicológica é muito importante, não só para a família, mas principalmente para a pessoa, porque senão ela adquire comorbidades, né? Depressão, síndrome do pânico, fica esperando a crise acontecer e a crise nem aconteceu. Então, quer dizer, você já está com uma crise existencial, né? Então, isso é muito importante, a aceitação, o entendimento, informação, que é o que o Viva com Epilepsia trouxe para mim, né? E através disso, eu fui propagadora com Mães da Epilepsia, entendeu? Vale lembrar que no mês de março acontece o Purple Day, um esforço de base internacional dedicado a aumentar a conscientização sobre a epilepsia em todo o mundo. E para saber dos eventos e iniciativas dessa comemoração no Brasil, acesse o site www.vivacomepilepsia.com.br. Bom poder ilustrar com esses relatos, né, que com certeza durante o programa a gente vai lembrar, porque o doutor vai dando as características aqui, a gente vai lembrar do que o pessoal na reportagem, né, os entrevistados aí relataram, a nossa repórter Jéssica Nunes. Doutor, a gente fala pouco sobre a doença por ela ser tão prevalente, né, ela é tão prevalente que a gente tinha que falar muito mais. A gente fala tanto de dor de cabeça, enxaqueca, e fala bem menos de epilepsia, né? Perfeito. É um tema, né, que é muito frequente. E eu costumo dizer que tem algumas doenças que a gente usa o termo, né, de incidência, que é a quantidade de pessoas que tem, mas o termo prevalência, que é o quê? A pessoa é portadora da doença durante a vida inteira, como a gente viu na reportagem. Então, assim, para a gente ter noção de número, vai a 1 a 2% da população mundial ter epilepsia. Se a gente fala de crise isolada, né, porque a epilepsia é uma doença e crise convulsiva é o evento. Crise isolada chega a ter 5% da população. Então, assim, é uma doença muito... Tem grandes personalidades famosas, Van Gogh, Machado de Assis, que tiveram epilepsia. Eu costumo até falar no consultório com o paciente, eu falo, na Bíblia cita, né, o jovem epiléptico. Então, assim, é uma doença que é muito prevalente. Mas por que a gente fala tão pouco?
Tem alguns motivos, né? Número um, preconceito é muito grande. Eu costumo dizer que com todo paciente, todo mundo aceita bem a doença cardíaca, aceita bem a doença de coluna, né? Tem uma dor lombar que eu trato também, tem um tumor também, ninguém questiona. Mas quando muda a consciência, quando é uma crise epiléptica, há vários questionamentos, né? Até nós mesmos evangélicos, né? Às vezes a gente vê confusão quanto a isso, né? Ela falou de questionar Deus, né? É difícil, né? Você tem alguém que você ama, que é consciente, você conversa, de repente ele perde controle sobre o comportamento, sobre a consciência dele. Então, tem um peso social, um peso, né, do ambiente muito forte. E toda essa matéria a gente percebeu muito isso, né? Porque ela falou um termo que eu acho bem legal, eu falo com todo paciente, que adoece a pessoa que a gente ama e adoece a gente também. Então, o papel do cuidador que a gente está do lado é muito importante. E outra coisa também bem relevante, ela talvez você psiquiatra falou um pouquinho, é que a epilepsia tem outros transtornos neuropsiquiátricos associados. Então a incidência de depressão é maior de quem tem epilepsia, outros transtornos de ansiedade também. Então é uma doença que aqui, do ponto de vista da estrutura familiar, ela é muito importante. Então, primeira conversa que eu tenho com o paciente, eu já falo assim, eu trato com doenças gravíssimas que levam à morte, né? Tumor, a gente já falou aqui, né? Glioblastoma, câncer, metástase. E eu lido com doenças que eu uso o termo, que são chatas. O que é uma doença chata para mim? Ninguém vai morrer porque tem epilepsia. Então, o tempo de vida hoje, bem tratado da pessoa que tem epilepsia, é igual ao nosso, que não tem, então não muda. Por outro lado, ela é uma doença que consome muito, né? Tanto emocionalmente como de tratamento, tem que estar sempre com o médico. Lembrando que a maioria dos pacientes vão precisar só de um remédio, mas a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, acho que, para a introdução, acho que o mais importante é isso. Existe a vergonha até de relatar isso para a família, que é quem deve estar ao lado aí do paciente. Um dos entrevistados falou sobre ter sido mandado embora da empresa. A gente não sabe se foi o motivo, né, da crise, mas ele relacionou a isso, né, a ter tido uma crise no trabalho. E quem sofre com a doença pode ter crises em qualquer lugar. Você não escolhe o lugar de ter crise, né? Perfeito. Isso é bem importante, porque de um modo geral, todo mundo é muito inteligente hoje em dia, né? Então ninguém vai informar que está te demitindo porque você tem epilepsia. Mas quem tem epilepsia nota uma série de preconceitos, né? No trabalho, no início de um relacionamento, né? Começa com o namorado, a namorada, e tem que contar às vezes que tem a doença. E lembrando que assim, 90% dos pacientes, eles vão ter crises que vão ser controlados com remédio único. Então, assim, a grande maioria dos pacientes vão ter um controle que a gente considera simples. Então, o dia a dia do consultório do neuro não é esse paciente, como o caso da exceção, né, que a gente viu na reportagem, talvez por isso consumiu tanto ele, de 40 crises. O mais comum é pessoas que tem que ter mais de uma crise, então geralmente mais que uma, então vão ter 2, 3 crises. Você vai dar um remédio simples, ele vai ficar controlado. Essa é a média. Os pacientes com crise de difícil controle, que foram os casos da reportagem, são pacientes que tomam remédio, mesmo assim continuam tendo crise. Então são eles que a gente nota que mobilizam mais, né? Porque a vida deles fica muito em função da doença. Então o estado emocional deles ainda fica mais abalado ainda por isso. E não é só no dia da crise, né? O outro entrevistado contou que precisava de dias depois daquela crise para se recuperar. O doutor vai falar mais sobre isso. Quando a gente pensa em crise na epilepsia, a gente pensa em convulsão. Perfeito. É sempre assim? Não é sempre assim. Então, assim, para a gente introduzir o tema agora do ponto de vista técnico, né? A gente falou bem do emocional, tudo isso. O nosso cérebro, os nossos neurônios se comunicam por circuitaria elétrica. Então, não é à toa que um dos exames que a gente faz para o diagnóstico é eletroencefalograma. Eletro por quê? Porque a gente vai ver como está essa circuitaria elétrica. Então, os neurônios se comunicam dessa maneira. Quando alguém tem epilepsia, dá um curto-circuito. É dessa forma mesmo. Um neurônio comunicando por outro, por algum motivo, ele se desorganizou e deu uma descarga elétrica. Essa descarga pode ser focal, que é o caso em questão que falou, né? Eu fico consciente o tempo inteiro. Então, às vezes é na área motora, o paciente começa a tremer o braço. Então, essas crises, às vezes de comportamento, dá uma crise no local que é no cérebro, é só pelo comportamento, altera o comportamento. Às vezes tem paciente que tem pequenos apagões. E tem outro tipo de crise que a gente chama a generalizada, que é o mais comum, que é a crise convulsiva, como você citou. Que o paciente, no caso, ele perde a consciência e, na grande parte, ele tem os movimentos tônicos clônicos generalizados. Que quem não está acostumado assusta.
é alguém que está conversando com você, de repente ele cai, se enrijece todo, muitas vezes tem um grito, porque o diafragma contrai de uma vez, então ele emite um som muito forte, e dura alguns segundos, poucos chegam a mais de 1 minuto, a pessoa se debatendo, então é uma imagem forte para quem não está acostumado, e depois ele chega o que a gente chama do pós-ictal, que ele referiu um pouquinho, que é aquele período de despertar, como contraiu todos os músculos, teve a descarga elétrica, a pessoa acorda mais lentamente. Então, esse é o processo, vamos dizer, químico, né, biofísico da epilepsia. Uma das pessoas que foi entrevistada contou que sabia quando ia ter uma crise. Perfeito. Essa percepção, claro que estou imaginando que não foi na primeira crise que a pessoa percebeu que tinha algo errado, né? Mas como é isso, de você perceber? Porque você pode ter a queda e se você percebe, você já pode o quê? Ficar no nível do chão? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Isso é relativamente comum. Pacientes que têm crise de difícil controle, geralmente essa crise começa em algum lugar. Então, nem todas elas já generalizam do jeito que eu falei, de você perder a consciência. Então, às vezes o paciente tem uma crise focal que é secundariamente generalizada. Então, o que é que acontece? Vamos dizer que seja na área motora. Ele começa a mexer o braço, como ele já teve outros, ele sabe, depois que isso acontece, eu chego que generaliza, eu perco a consciência. Então, tem uns que sentam, uns vão para um lugar isolado, porque eles sabem que vai ter a crise. Tem pessoas que a crise, o foco dela é no lobo temporal, que é responsável, a gente já falou uma vez sobre a função do cérebro, mas é responsável pela memória, cheiro, comportamento. Então, às vezes, a pessoa refere para a gente, sinto um cheiro muito forte, um cheiro ruim, e logo depois eu sei que vai ter a crise. Tem outros que têm a sensação, porque o lobo temporal é responsável também pela alerta, ansiedade. Então, às vezes, o paciente, antes da crise, tem isso. Então, esses pacientes, eles relativamente estão um pouco protegidos, porque eles já sabem que a crise vai vir, que foi o caso clássico que ele falou, né, da filha, então dava tempo dele se esconder, mas assim, de um modo geral, a maioria dos pacientes a gente vai conseguir controlar, não é para estar acontecendo isso, porque às vezes tem um preconceito do outro lado, eu tenho muito paciente, às vezes é por o secundário, né, o que é uma crise secundária? Ele tem uma doença, um tumor cerebral que foi operado e depois daquilo, por causa do tumor e também por causa da cirurgia que causa um dano, ele começa aquele dano, aquela cicatriz ser um foco de crise. Então, o paciente começa a ter crise secundária a um tumor, a uma malformação, a um traumatismo craniano, como foi falado, ao pós-operatório, porque a cicatriz da cirurgia... De qualquer cirurgia cerebral, então? Qualquer cirurgia cerebral pode dar. Tanto que, na maioria das vezes, quando a gente vai operar o cérebro, a gente já dá um anticonvulsivante profilático, para evitar que essa crise venha. Perfeito. Aí, estou imaginando, né? Até falamos de crianças e de adultos. Perfeito. Não necessariamente sempre a doença inicia na infância. Isso, você pode ter o primeiro episódio na fase adulta, o que eu acho que gera ainda mais dúvida, porque nunca tive nada. Perfeito. É o que as pessoas falam, Perfeito, né? O mais comum, a gente dividiu em 2 tipos, né? As secundárias, porque tem um tumor, tem alguma coisa. Essa geralmente já acontece na fase adulta. E tem 50%, um número muito alto, que a gente diz que é idiopática. Fez ressonância, veio normal, não encontrou grandes anormalidades, fez o eletro, tem um foco de crise, e você fica, por que essa pessoa teve isso, né? Que é o questionamento da mãe da criança, né? Ela fica, por que isso está acontecendo? Nesses casos, a gente classifica como epilepsia idiopática, você não tem uma causa que você encontrou para isso. Na maioria das vezes começa na infância e adulto jovem. Por quê? O cérebro está se organizando, então se tem alguma área de desorganização, nessa fase começa a apresentar. Lembrando que, só um pequeno detalhe, tem crises convulsivas ou crises epilépticas isoladas, muito comum na primeira infância, que são relacionadas com febre. A temperatura sobe, a criança, o cérebro dela está desorganizado ainda, ela tem crise, e isso não significa que a criança vai ter epilepsia. A gente considera como outra etiologia, que é bem específica desse primeiro período da vida da criança. Pode haver uma crise, pode ter uma convulsão e não ter absolutamente nada a ver com a epilepsia. Perfeito, não vai dar o diagnóstico. A epilepsia é uma doença, a crise convulsiva é um evento. E aí, mas você guarda esse evento, perfeito, certo? Perfeito. Então teve a primeira vez, a princípio você faz o exame, não tem nenhum dano, não enxerga nada, mas você guarda isso. Se tiver a segunda, você volta para fazer esse rastreio. Perfeito. É isso, né? Tanto que é bem curioso, porque você imagina, eu falei 2% da população, 1 a 2% tem epilepsia e 5% tem a crise. Perfeito. Então você vai ter quase o triplo de pessoas que tiveram a crise, então eles vão no consultório,
faça a ressonância para ver se encontra um tumor, alguma coisa, faça o eletro, faz a investigação laboratorial e diz assim, não encontramos nada. O paciente fica assustado. Fala assim, então você não vai me dar remédio nenhum? Não. Foi uma crise isolada, a gente vai ter que acompanhar. Perfeito. Vamos preparar para dar um recado? Tudo bem. Enquanto eu chego até lá, você falou de alguns exames que são bem específicos e ninguém vai sair fazendo o exame sem ter o motivo para fazer isso, né? Nesse caso da crise isolada, quando você teve, por exemplo, um episódio de febre muito alta, a criança vai ao pediatra, né? Não vai direto ao neuro. Pede-se esse exame, que ele é mais complexo, ou porque tinha febre, você espera a segunda? Conta um pouquinho pra gente. Na maioria das vezes, essas crianças elas vão para o pediatra. O pediatra faz todo o rastreio e dentro desse rastreio, se tem uma causa muito típica, a temperatura está alta, às vezes tem uma história familiar de crise febril, ele pode optar por não fazer o exame. Na maioria das vezes, como eu sou neurocirurgião, os que chegam para mim já são esses que fizeram o exame, que aí vai incluir geralmente uma ressonância, a tomografia é o exame inicial, mas a ressonância é melhor, e um eletroencefalograma, que é o exame que você tenta localizar de onde vem essa crise. Perfeito. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre epilepsia. No mês de março a gente tem uma data para conscientização sobre a doença que ganhou espaço, né? Uma ação mundial, vem ganhando bastante espaço. No primeiro bloco a gente teve a oportunidade de falar sobre essa importância, né? Da importância de discutir o tema abertamente com seus amigos, com seus familiares. Não tem vergonha nenhuma, não tem problema nenhum em ter a doença, em ser portador da epilepsia. E as pessoas devem tratar isso com muita naturalidade, isso tira esse peso da pessoa que sofre, né? Dessa família também. Acho que é importante a gente ter isso, trazer isso com bastante naturalidade também. A data aí tem Purple Day, que chama, né? Então, o dia roxo, tem a cor, enfim, para tratar esse assunto. Até os sites que a gente teve a oportunidade de ver na reportagem da Jéssica Nunes, eles são todos com essa cor, né? Então, que é para falar mesmo sobre a epilepsia, para marcar esse assunto, né? Então, você traz sempre tem um mês e uma cor, uma data e uma cor, né? Então, aproveita para saber mais sobre isso. De repente, você tem alguém que trabalha com você, estuda com você, está sempre ali ao seu lado, faz parte do seu grupo de amigos, e a pessoa sofre com essa doença, às vezes ela não contou, porque ela se sente intimidada, ela tem vergonha de falar sobre isso. Então, trazendo sempre o assunto à tona, a gente deixa as pessoas mais confortáveis para falar sobre a doença, e é assim que tem que ser. Tranquilo, fazer o tratamento, porque tem tratamento e durante o programa a gente vai ter oportunidade de saber mais aqui. Nosso especialista do dia, o doutor Júlio Pereira, ele é médico neurocirurgião. Doutor, as famílias não devem ter um diagnóstico de qualquer doença. Não é fácil, né? A princípio, ninguém quer ter nenhum tipo de doença, mas nesse momento, então, às vezes é uma criança, o pediatra já pediu esse exame, ele já chega para você com o exame, né? Então, já chega para você com o diagnóstico. Quando se trata de uma criança, há a possibilidade de ficar apenas nesse histórico? Então, você teve esses episódios e na vida adulta você não ter nenhuma crise mais? Existe sim. Eu sempre falo que a epilepsia é uma doença que é bimodal, né? Então tem a fase da infância, que a maioria dos casos que é diagnosticado é na infância. O cérebro ainda está em maturação, então muitas vezes a criança tem crise. Geralmente tem que investigar a história familiar, porque tem uma ligação genética também, então às vezes tem um pai, uma tia que teve, e o cérebro vai maturando e começa a melhorar. Como eu falei, o cérebro ele se comunica por circuitaria elétrica. E quando você é pequeno, quando você é criança, essa circuitaria elétrica está se formando. Então o cérebro da criança ele é mais instável, predispõe isso de crise, e muitas vezes a criança teve, quando começa a amadurecer na adolescência tudo, e para de ter crise. Então, assim, esse é o comportamento na infância. A maioria das vezes ela é idiopática, então o pai e a mãe ficam muito ansiosos, então geralmente eles procuram vários especialistas, não é incomum até passar comigo, o neurocirurgião, perguntar se não tem cirurgia, né, porque fica preocupado com o filho, mas depois da conversa ele entende mais ou menos qual é o comportamento da doença e se acalma um pouquinho, né. No segunda fase, que é na fase da terceira idade, vamos colocar assim, o AVC se destaca porque você tem uma isquemia, o cérebro não chega, o neurônio morre, fica uma cicatriz e pode ter uma epilepsia, ou no caso dos tumores, tanto os primários que surgem no cérebro, então fica uma área de irritação e dá a crise, ou as metástases, que se destacam muito mais, um tumor migra de um lugar, vai para o cérebro, dá desorganização e dá a crise convulsiva. Doutor,
há o preconceito por tomar o remédio por um longo período? Então, a pessoa fica preocupada. E veja bem, a gente fala de colesterol ruim elevado, hipertensão arterial e o próprio diabetes, que você precisa administrar remédios ali todos os dias. Ninguém vê grandes problemas, né? Mas parece que quando o remédio é para epilepsia, aí é um preconceito. Tem isso? Você percebe no consultório uma aflição do paciente querendo saber se um dia ele vai poder se livrar desse remédio? Perfeito, excelente pergunta. Eu até brinco com os pacientes no consultório, que eu falo que tem as fases da doença, né? A primeira fase é o desespero achando que vai morrer, que tem um tumor, que tem alguma coisa mais grave, que nenhum médico está descobrindo. Quando ele entende o diagnóstico e vê que ele tem uma epilepsia, que toma o remédio, ele não está tendo crise mais, ou é difícil às vezes em alguns casos, mas que precisa de mais remédio, mas que controla, o paciente se acalma. E depois ele vem na segunda fase que começa a negar, porque ele tomou o remédio, está bem, geralmente na fase que a criança começa a ter autonomia, então às vezes a mãe cuidou desde pequenininha, não esquecia nunca de tomar o remédio, como começa aquela fase da adolescência, ele começa a negar. Quer sair com os amigos, vai viajar, vai fazer alguma coisa. E a principal causa, isso é bem curioso, Denise, a principal causa de um paciente que tem epilepsia, estar controlado tomando remédio, de ele volta a ter crise, é a falta do remédio. Então, assim, não é incomum isso no consultório. Como eu falei, eu lido muito paciente que foi operado. Então, às vezes tem um tumor benigno, a gente operou, descobriu a crise, ficou estável, está tomando remédio. Quando dá aqueles 14, 15 anos, 13 anos, volta para o consultório. Ah, teve uma nova crise. Como assim? Estável tanto tempo, né? Ah, porque você vê, falou, parou de tomar o remédio. Geralmente, eles têm nessa fase, né, um pouquinho mais velho também, eles ficam muito, porque todo mundo sabe, né? Você toma um remédio de epilepsia, ele é metabolizado no fígado, a bebida alcoólica também é metabolizada no fígado. Então, todo mundo ouviu que bebida com remédio de epilepsia não combina. E aí eles fazem a pior decisão, que é o quê? Param de tomar o remédio e tomam a bebida. Aí eu falo assim, o ideal, obviamente, é não beber, mas se for uma decisão sua, é muito decisão pessoal, né? Não pode parar de tomar o remédio. Óbvio que os dois são metabolizados no fígado, não é o ideal, mas é melhor você estar tomando remédio e beber uma coisa mínima que seja, do que você parar, porque aí eu falo, você vai somar 2 fatores, a chance de ter uma crise é muito maior. E aí você volta, né? Parece que quando você tem uma crise, você regride ali no tratamento. Claro que se você estiver tomando o remédio direitinho, isso deve acontecer, né? Pode ser que aconteça, você fica com a consciência tranquila que você permaneceu fazendo o que tinha que fazer. Mas imagina que ruim, você ter uma crise porque você esqueceu ou porque você decidiu parar. E aí você falou da bebida alcoólica e tem gente que bota muita confiança. Ah, faz tanto tempo que eu não tenho mais crise, vou parar de tomar remédio porque não vai dar nada. E volta, né? E aí, às vezes, você nem tem mais contato com aquele médico, porque já faz tanto tempo que você está controlado e você volta para a estaca zero ali, a sensação, acho que a pessoa tem. Né? Perfeito. Isso é bem interessante isso, porque assim, muitos pacientes vão parar de tomar o remédio, como você falou. Ah, pode ser que tenha epilepsia depois? Pode, mas o médico segue os protocolos. Perfeito. Vê o eletro se está ok, faz exame de imagem se está tudo ok. Com segurança o médico libera, Com segurança, né? Geralmente 1, 2 anos sem crise, e você conversa com o paciente e vai reduzindo aos poucos o remédio. Ainda assim tem o desmame. Que ainda tem um desmame. E tem paciente que falha, não é uma coisa incomum. Claro. Eu tive semana passada, paciente tudo direitinho, como foi reduzir o remédio, teve crise. Voltei a dose habitual que ela tomava pós-operatório e vai continuar o remédio por muito tempo. Então eu falo assim, mesmo você seguindo o protocolo tudo direitinho, acontece casos como aconteceu comigo semana passada. Então isso acontece, mas você tem que seguir o protocolo. De um modo geral, o que acontece é que o paciente fica assim, ó, eu não tenho mais nada. E aí ele faz geralmente, né, olha na internet, vê isso, já tenho tanto tempo e para de uma vez. Eu até brinco aqui, que na entrada, como a gente lida com gente, né, no jeito que ele vai entrando no consultório, que é aquele paciente que sumiu, está muito bem, aí você já sabe o que é que aconteceu, né? Ele fala, tive uma nova crise. Aí eu falo, você parou de tomar o remédio. Ele fica um pouquinho sem graça e começa a tentar justificar o que é que aconteceu. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Vamos lá. Está na linha Severina, fala conosco de Guarulhos, aqui em São Paulo. Oi, Severina, tudo bem? Boa tarde. Então, tudo bem. Eu estou vendo aqui agora, eu estou lembrando do caso que eu tive. Pode falar, Severina, a gente está te ouvindo. Então, o caso que eu tive foi uma coisa muito chocante, né? Uma perda de um filho é uma coisa muito assim, estupidamente. Eu tenho 3 filhos, eu tinha 2 filhas e tenho tinha ele filho homem.
Então, aí meu filho, com 18 anos, começou a ter umas crises. Aí passou no neuro, na época ele tinha convênio do pai dele. Aí o médico falou pra ele tomar, num postinho, ele tomava Invental. Severina, eu vou pedir para você abaixar o volume da sua televisão, porque eu ouço você e eu ouço o retorno da televisão também. Se você conseguir abaixar, você pode me ouvir só pelo telefone, a gente está te ouvindo aqui com clareza e o doutor consegue te ajudar com a resposta. Pode prosseguir. Então, aí começou ele tomar, aí ele propôs remédio, ele tomava carbamazepina e Gardenal. As crises eram muito fortes. Quando ele tinha, que o médico, ele tomava só o carbamazepina, mas aí o médico falou, não, Alex, você vai ter que tomar o Gardenal também. Ele tomava de 8 em 8 horas, tomava 2 carbamazepina. Aí como estava dando as crises aí, o médico pediu para ele tomar de manhã um Gardenal e à noite. E isso foi até os 28 anos ele tomando. Só que aí teve uma época que a gente estava todo mundo desempregado, a gente morando num lugar bem simples, né? Pagando aluguel, aí não tinha emprego, e o emprego que tinha, apareceu um emprego para ele, mas não tinha um plano de saúde. Tratava num postinho, mas no postinho aquela coisa bem básica. Ele só passava o remédio para ele, não falava nada. E o Alex tomava os remédios. Aí, quando com 28 anos, ele terminou a faculdade de marketing. Aí não achou nada na área dele, ficava muito estressado. Aí chegou ele e falou assim, mãe, eu arrumei um serviço no Magazine Luiza, de vendedor. Aí ele ficou lá, aí ele falou, mãe, a chefe tá me deixando muito estressada, tipo, tá querendo que eu bata a média 18 mil por dia, só que tá difícil. Aí tipo, aí ele falou assim, então eu acho que eu vou pedir pra sair. Eu falei, não, eu não estava ele. Eu falei, não filho, sai, depois você arruma outro. Aí ele falou, então mãe, eu vou ficar 2 semanas nesse serviço, quando for depois eu vou pegar o dinheiro para pagar minhas contas e vou sair. Eu falei, tá bom. Aí quando foi 2 semanas depois ele saiu. Aí meu filho perdeu a memória. Eu falei, meu Deus, a mulher acabou a cabeça do meu filho. Mas aí a gente procurou um plano de saúde, demora. Aí até procurar a causa do que estava dando isso nele, porque ele não tinha nada, porque assim, que a gente sabia que ele estava com problema sério, assim. Aí foi o médico começou a pedir exames e mais exames, a gente fez, inclusive para apressar mais. A gente pagou alguns exames caríssimos. Aí ele falou, não gasta, doutor, o que está acontecendo comigo? Eu estou tomando remédio que eu estou passando e não está adiantando nada. Aí ele falou assim, Alex, eu vou pedir ajuda ao universitário, vou pedir você para ser encaminhado, acho que uma patologista. Aí chegou o dia da gente ir lá, levamos todos os exames, e ele sem saber que tinha, porque o gasto não falou para ele que ele tinha, com os exames tudo na mão. Aí ela falou, Alex, ninguém nunca falou para você ter? Ele falou, não. Alex, você está com cirrose hepática. Seu fígado já era, mas como você é jovem, você tem a vida inteira pela frente. Você vai fazer um transplante e vai ter uma vida normal. Aí eu vou te pedir uma biópsia. Nossa, ele chorou muito, eu também. Tá voltando para casa, como marcando esse negócio da biópsia. Depois não deu certo, que o Comeiro não mandou o material para ele fazer a biópsia, depois voltamos. Depois marcou, a gente conseguiu. Nesse dia eu não pude caminhar, ficar com ele, que eu tinha machucado um pé. Minha filha foi com ele. Aí quando ele chegou, ele falou, mãe, eu passei tão mal que eu fui pra UTI, eu quase ia. Eu falei, não posso ir, que a minha mãe não vai aguentar. Aí ele veio e falou isso pra mim. Aí depois disso, depois da biópsia foi piorando mais. O Alex acordava no meio da noite, acabou sangrando, sabe? A gente levava ele no médico, mas a medicação voltava. E a barriga do meu filho crescendo. Cheguei e levei ele no hospital de Vergueiro. Que quando eu cheguei aí com ele já, meu filho já estava com a barriga grande, eu não conseguia andar, estava de cadeira de roda. Falei, doutor, meu filho não tem condições de voltar para casa. Ele falou assim, mãe, aqui o hospital é muito bom, mas eu sou só um médico. Seu filho vai ter que passar numa consulta, na primeira, na segunda, terceira, na terceira, talvez ele fique. Aí falou para mim, olha, dá para seu filho comer isso aqui, bastante clara de ovos, uma farinha com proteína e invita a levar seu filho no médico. Tá bom. Fazendo isso,
Só que aí a barriga dele não estava abaixando, os remédios tudo que ele deu, mas aí chegou um dia eu falei que estava muito ruim, aí chamei o SAMU. O SAMU veio e falou, olha, seu filho não está dormindo, não dá para levar ele. Eu falei, nossa, foi tão difícil chamar vocês, se der outra crise nele de novo, como é que eu faço? Não, pode chamar que a gente vem. Aí ficou de manhã seguinte, meu filho não estava desconfortável, aquela barriga enorme, né? Aí eu chamei, aí o SAMU veio, foi bem difícil levar meu filho. Aí eu sei que ele ficou uns dias internado, que ele tinha um convênio com o Hospital do Bom Clima aqui em Guarulhos. Era no saúde no Hospital do Bom Clima, ele conseguiu internar no Bom Clima. Sei que umas 3, 4 vezes o Alex internou e veio para casa, mas meu filho chegou a falecer. E até hoje eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é que eu poderia fazer para meu filho não ter isso? Aí agora eu tenho um problema com a minha filha. Minha filha Severina, deixa eu entender. Severina, deixa eu entender. No início da ligação você falou que seu filho tomava alguns remédios. Ele tinha epilepsia, é isso? Ele tinha. Essa comédia falava que não era assim, era crise de ausência, que ele não babava. Essa minha filha baba. Severina, sinto muito pelo que aconteceu. Vou aproveitar e pedir para o doutor dar algum esclarecimento aqui sobre a situação. Obrigada, viu? Um abraço aí para você. Doutor, o que a Severina relata é uma sucessão aí de acontecimentos, né? Então, realmente que traumatizam qualquer pessoa, ela é mãe, né? Mas não necessariamente está relacionado à epilepsia do filho dela, né? O que acontece? A epilepsia é uma doença, né? Mas de um modo geral ela pode acontecer com outras doenças. Então tem muitas síndromes e doenças múltiplas que têm também epilepsia. Então, assim, é difícil, obviamente, né, que ela é emocionada, né, é difícil ainda lembrar, né, a questão do filho dela, tudo que passou. Mas, assim, de um modo geral, a epilepsia, quando tem outros sintomas, né, do abdômen, tudo isso, geralmente é dentro de uma síndrome. O que eu falo com todo paciente é, quando você vai para o mundo da medicina, é tanta informação que a gente fica perdido, né? A epilepsia, às vezes, chama mais atenção porque é uma coisa que muda o comportamento, né? Mas assim, o paciente que tem uma epilepsia, ele não vai precisar fazer biópsia, a não ser que tenha alguma lesão no cérebro que precise, né? Geralmente, as outras alterações do corpo, elas não estão presentes, porque a epilepsia é uma coisa focal no cérebro. Então, muitas vezes, tem outras doenças, e como eu falei desde o início, a epilepsia não é uma doença que leva à morte, né, diretamente. Pode ser que o paciente tenha um acidente, está dirigindo, tem uma crise convulsiva, pode acontecer. Está nadando, tem uma crise convulsiva, pode se afogar. Mas o paciente não progride com a epilepsia, vão morrer por causa de epilepsia. Tem casos raríssimos de pacientes que têm crise reentrante e faz uma coisa que chama status epiléptico, que aí sim é uma doença grave. Mas isso é o raro do raro. Então, na maioria das vezes, casos como o dela, é dentro de um contexto de uma doença, a epilepsia ser um dos sintomas. Para encerrar, a Severina contou que agora ela tá com dificuldade com a filha dela, que também tem epilepsia. E aí, claro, como mãe, ela já vê a situação, ela quer antever o problema agora para não acontecer a mesma coisa. Tem o fator de hereditariedade, você falou, né? Que tem a coisa genética. Mas esse cuidado, estar amparado é o que a gente pode fazer, né? Com certeza. E assim, principalmente como ela teve um caso tão traumático, né? De um modo geral, a gente tem que transferir para o outro, né? Um começou com a epilepsia, teve um desfecho ruim. O outro tem epilepsia, vai ter um desfecho ruim. Então, assim, são doenças, né? A epilepsia em si, é isso que a gente está falando desde o início do programa. É difícil emocionalmente, nem todo remédio, e ela falou, né, do Gardenal, depois de outros e outros, nem sempre você descobre o melhor remédio da primeira. Então, tem dezenas de remédios, e eu falo com o paciente, não tem um teste que fala, esse remédio vai funcionar com você, esse não. Então, é meio tentativa e erro. Então, de um modo geral, o paciente que o primeiro remédio não funcionou, ele tem uma frustração com o médico, né? Fala assim, me deu um remédio que não adiantou nada. Mas às vezes é assim mesmo, é tentativa. Hoje tem remédios muito mais modernos e que, de um modo geral, tem baixo efeito colateral. Então, assim, cada caso é um caso, não dá para transferir. De um modo geral, quem teve um relato traumático, né, marca muito, e quem está ao redor, não só ela, como a família toda. Mas, assim, tem que pontuar que às vezes tem um contexto maior do que só a epilepsia. Perfeito. Ela fala da questão de uma época ter convênio, outra época não ter. A gente sabe que a realidade do brasileiro é não ter o convênio. Perfeito. Né? As pessoas dependem do SUS e, pelo que você contou, a maioria das pessoas consegue um bom tratamento e um bom acompanhamento
com um serviço básico mesmo. Consegue. O que acontece geralmente no SUS? Como é uma doença comum, elas são liberadas no posto de saúde, foi o exemplo que ela deu. Então, na maioria dos postos de saúde tem os remédios. A grande questão, às vezes, de dificuldade é que não tem todos os remédios, às vezes não tem os mais modernos. Perfeito. Então, assim, algumas vezes vai do bom senso do médico, conversa com a família, possibilidade ou não de comprar. Eu sempre falo que a medicina é ciência, mas também tem muito aspecto do bom senso, né? Às vezes tem paciente que precisa de uma medicação melhor, você vai conversar com a família para ver se é possível. Não adianta você dar um pedaço de papel que a pessoa não vai ter condições de comprar depois. Que vai ficar sem nenhum remédio, né? Vai ficar sem nenhum remédio. E o posto de saúde, a gente sabe quais são os remédios que liberam. Então, assim, é o bom senso de caso a caso para a gente ver. Perfeito. Você vai mudando de classe desse remédio, é isso? Sim. Mas você precisa de um tempo de resposta, né? Tempo de resposta. O que acontece, assim, e eu explico para todo paciente na primeira consulta para ele entender. Em primeiro lugar, como é um remédio que ele vai tomar todo dia, e hoje em dia na geração internet dos mais jovens, mais ainda, eles jogam no Google e vão ver o efeito colateral. Eu falo, eu não ligo de paciente ler bula, eu acho interessante saber o que você está tomando no seu corpo, mas você não pode ficar tão ansioso quanto a isso. Então, assim, muitas dessas medicações, principalmente as mais antigas, têm alguns efeitos colaterais. E você tem que explicar para o paciente o que é o remédio de epilepsia. Eu não falei que é um curto-circuito que dá no cérebro. Então, tem pessoas que têm uma chance maior de ter crise, porque uma areazinha do cérebro dá uma descarga e aí tem a crise por causa disso. Então, o remédio, eu gosto de dar o exemplo, que funciona como se fosse uma fita isolante. Ele vai fazer que o limiar do cérebro modifique para que evitar que essas crises se generalizem. Então, ele não age em cima da doença, né? Ele age no corpo como um todo, mudando isso. Então, tem remédio de epilepsia que tem efeito colateral, porque ele vai agir no cérebro como um todo. E aí você conversa com o paciente, os mais modernos têm cada vez menos efeito colateral, e mesmo os remédios mais antigos que liberam, os mais baratos, a maioria das pessoas vai conseguir conviver bem com eles. Então, por isso que é uma balança que você vai na tentativa e erro. Aí, essa é uma pergunta que chega sempre, que Denise, eu li que tem um remédio mais moderno, eu fui ao médico e ele disse que hoje tem drogas mais modernas, mas se a pessoa tem epilepsia, ela está tomando aquele remédio, está sem crise, você não troca o remédio só porque tem uma droga mais nova, né? Isso, com certeza. Isso é uma coisa muito comum, Denise. Às vezes a pessoa melhorou o poder aquisitivo e tem condições, isso e aquilo, aí ele vê aquele remédio que é super simples, super barato, consegue pegar no posto e fala assim, eu quero o melhor. Eu sempre brinco a frase, né? Time que está ganhando não se mexe. Então, às vezes, o paciente está com o remédio mais básico que tem, o simples, que funciona. Eu sempre falo que o que não é antigo não significa que é ruim, o que é barato não significa que é ruim. Então, você tem muitas dessas drogas que, na verdade, foram as mais testadas. Então, você, obviamente, vai relativizar de caso para caso e muitos desses vão resolver com esses remédios simples mesmo. Você já falou que o contrário pode acontecer, que quem teve um tumor cerebral e operou tem um risco aí de desenvolver a epilepsia. Mas e o contrário? Quem tem epilepsia tem mais chance de ter tumor cerebral? Não tem nada a ver. Isso, não está comprovado. O que acontece é o seguinte, às vezes o paciente tem crise por vários fatores. Traumatismo crânioencefálico, né? Alguma doença como hemorragia, alguma alteração vascular. Então, o que às vezes acontece com frequência no nosso consultório de neurocirurgião é alguém recebeu o diagnóstico de epilepsia, começou a fazer o tratamento e não foi feita a investigação correta. Então, às vezes, fez uma tomografia simples, que muitas vezes a qualidade não é boa e não dá para você ver muito bem. Aí, de repente, às vezes até anos depois, alguém fez a ressonância e encontrou a lesão. Aí ele chega para a gente, a dúvida dele é essa sua. Eu falo assim, de um modo geral, como você não foi investigado lá atrás, isso já devia estar aí, deve ser uma coisa benigna, porque você está estável esse tempo inteiro, e aí eu vou discutir com ele, não vou biopsiar, vou só acompanhar, está tudo estável. Então, assim, geralmente é assim. Agora, a epilepsia em si, levar a um tumor cerebral, hoje não está comprovado. Chama bastante atenção essa crise de ausência, tanto na criança, porque aí a criança está paradinha, está quietinha, não sei se ela tem alguma reação ou alguma característica dessa ausência que chame a atenção, mas tem muita criança que brinca sozinha e aí está lá brincando, às vezes os pais não percebem. E o adulto, um dos entrevistados contou que ele ficava consciente durante essa crise, então ele percebia, ele só não conseguia reagir a isso. Nesses casos, é mais difícil fazer o diagnóstico, porque aquela clássica, todo mundo que está ao lado sabe que você teve uma crise, né? Mas essas diferentes, não, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente enquanto eu chego lá. Perfeito. Você fez uma pergunta que é comum e dúvida que também chega no consultório. Em primeiro lugar, a epilepsia é um diagnóstico clínico.
Então, é o sintoma do paciente, o que aconteceu, que geralmente é o relato dos familiares, e você pede exame complementar. Então, a partir dos sintomas, do eletroencefalograma para ver se tem foco ou não, da ressonância para ver se você dá o diagnóstico. Mas tem muitos casos, Denise, que são difíceis de diagnóstico. Vou dar exemplo de, às vezes, que simula uma crise convulsiva e o médico fica na dúvida. Às vezes, um transtorno de ansiedade, a pessoa fica tão ansiosa que chega, às vezes, a perder a consciência por isso. Nem comum a gente ver em situações de briga, estresse, alguém desmaiar e, às vezes, ficam em dúvida se está uma crise ou não. E criança também. Então, criança, às vezes, o pai até com sintomas como uma birra ou uma briga, ele fica em dúvida se aquela criança está tendo ou não. E, às vezes, criança que tem um familiar que tem epilepsia, porque ele vê aquela situação e, às vezes, copia o que está acontecendo. Então, assim, geralmente a clínica é muito típica, muito sugestiva, como você falou, mas existem casos que, para você ter ideia, tem até um exame que a gente chama vídeo EEG, que o paciente tem que ficar internado com a câmera junto com o eletro para a gente ver o sintoma que ele tem, se tem alguma correspondência com o que você está vendo no eletro. Então, às vezes, não é simples o diagnóstico. Perfeito. Já já a gente fala se tem cirurgia, parece que agora tem um aplicativo também relacionado à epilepsia, a gente vai entender. Volto para conversar com o Dr. Júlio Pereira, médico neurocirurgião, hoje explica tudo pra gente sobre a epilepsia. Doutor, tá andando na rua e você observa alguém tendo uma crise. A gente não conhece a pessoa, você não sabe se ela já sabe que ela tem epilepsia ou não, você não sabe se é uma crise relacionada à doença ou se é o evento, né, aquela coisa mais esporádica que você pode ter ao longo da vida. O que a gente faz? Perfeito. Excelente pergunta, Denise. O que acontece? Geralmente, uma crise tônico-clônico generalizada, a pessoa perdeu a consciência. O primeiro aspecto é que tem um risco da queda. Então, às vezes, ela está numa escada rolante, uma coisa dessa e caiu. Então, você vai deixar a pessoa sem movimentar muito ela, colocar de lado. Por quê? Geralmente tem uma cialorreia que a gente fala, né? Saliva muito a pessoa. Pode perder controle do esfíncter, então pode fazer xixi também. Então, você vai colocar basicamente ela de lado e esperar. Geralmente a crise dura segundos ou pouquíssimos minutos e a pessoa começa a recobrar a consciência. E geralmente é um processo, essa fase que a gente chama pós-ictal, ictus é a crise e o pós-ictal é depois, ela dura alguns minutos e a pessoa vai recobrando a consciência. De um modo geral a pessoa fica meio assustada, né? Porque está no ambiente, de repente tem um monte de gente ao redor dela, mas é acalmar. Então, o que eu gosto de dizer quando falo de uma crise é o que nunca fazer. O que nunca fazer? Botar o dedo na língua. Foi uma coisa que se espalhou no Brasil e no mundo, né? As pessoas dizem, tem que botar alguma coisa, senão engole a língua enrola, tudo isso. Não existe isso. A única coisa que você faz é para não expirar essa saliva, a pessoa em consciência, é colocar ela de lado. Se você coloca seu dedo, você tem um risco de ter uma lesão em você. Se você coloca um objeto, né, um palito, alguma coisa dessa, você pode causar um dano à pessoa, porque ela vai estar mordendo, vai estar inconsciente, então ela tem um espasmo muscular, assim como tem do braço, pode acontecer também na boca, então nunca fazer isso, né? E realmente aguardar. Então, o mais importante é isso, e obviamente, tão importante quanto isso, enquanto você está fazendo isso, pede alguém para buscar ajuda. Então, muitas vezes vai ligar para o SAMU, ligar para a ambulância. Se estiver num shopping, geralmente tem um local de emergência, que às vezes fica um médico no posto. Se estiver num aeroporto, uma coisa dessa também, da mesma forma. E como é uma doença comum, frequentemente, qualquer pessoa que está se assistindo já presenciou um evento disso. E o mais importante é isso. E como às vezes na queda a pessoa, todo mundo tem epilepsia, tem uma história, caí, uma vez torci o pé, caí, quebrei tal coisa, caí, tive um corte. Então, é esperar para justamente observar e não fazer nenhum movimento que pode piorar a lesão. Perfeito. Vamos atender o telespectador? Perfeito. João está na linha, fala conosco de Januária, Minas Gerais. Oi, João, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. A minha pergunta é o seguinte, eu tenho um filho que ele sofreu uma lesão cerebral em função de uma febre muito alta. Ele tinha 8 meses de idade. Hoje, ele está com 34 anos e ainda sofre crise convulsiva ou epilepsia, mesmo tomando 4 tipos de medicamentos, que é o Depakote, o Quebra, o Gardenal e o Labitol. Mesmo ele tomando todo esse tipo de medicamento, ele chega a sofrer 10 epilepsias por dia. Qual seria um outro procedimento que eu tenho que fazer?
Obrigada, João, pela sua pergunta. Doutor, como é que a gente ajuda aí o telespectador? Existem casos, como o caso, né, que passou na reportagem, como ele contou, que são crises de difícil controle. Ele citou nomes comerciais, mas de remédios modernos. Então, assim, de um modo geral, quem tem acesso a isso está no centro de referência. Só para você ter ideia, apesar de ser frequente a epilepsia, tem casos, e uma porcentagem, por ser uma das doenças mais comuns, que são epilepsia de difícil controle, que é o caso dele. Quando é difícil, a epilepsia ela é difícil de verdade. Então, assim, ele vai ter que estar num centro de referência que tenha neurologista especializado em epilepsia, que vai fazer toda a investigação. Casos como esse, como a gente falou também, são potencialmente, depois da investigação com o neurologista, geralmente eles fazem estudos neurofisiológicos para ver se consegue identificar o foco. Então, tem pessoas que têm um foco, que a crise sempre começa dali, e são pacientes que são candidatos à cirurgia. Não digo que todo paciente que tem crise de difícil controle vai precisar de cirurgia, mas são nesses casos que você pensa. Porque às vezes você identifica um foco e você faz uma lesionectomia, que é o quê? Tirar aquela lesão de onde o foco se inicia. Não dá para garantir que vai ficar sem crise, mas de um modo geral, são pacientes que costumam ter uma taxa de controle muito boa com a cirurgia. Mas obviamente ele tem que estar no centro de referência, pelo nome das medicações, tudo, provavelmente ele já se encontra, e todo o serviço de epilepsia, de referência, ele tem um serviço de neurocirurgia de retaguarda quando precisar. Então, às vezes, o paciente, só para você ter ideia, quando às vezes é complexo, o paciente às vezes tem que fazer uma cirurgia para colocar uma plaquinha no cérebro para ver se identifica de onde a crise está vindo. Então, às vezes, aquele eletro, né, porque tem a pele, tem osso, não é suficiente. Então, você não encontra o foco e, às vezes, casos extremos tenha isso. Porque casos como o dele, que ele fala que tem várias crises diárias, imagine a vida de uma pessoa desse jeito, né? Obviamente, né, medicina não é matemática e nem tudo a gente consegue resolver 100%. Mas num centro de referência, se ele for aqui de São Paulo, tem muitos centros excelentes de primeiro mundo, né? Nos hospitais escolas, na USP, na Unifesp, né? Conheço neurocirurgiões de lá que trabalham só com isso. Então, o ideal é ele estar nesses centros de referência. Agora, numa situação como essa, vou me preparar para dar um recado, mas enquanto eu chego até lá, estou errada de pensar que o remédio é de difícil controle, mas os remédios estão livrando ele de ter outras dezenas de crises. Perfeito. E aí o remédio deu conta de algumas dezenas e ele ainda tem 10 crises por dia. Então, se ele parar, há uma tendência, um pensamento de o remédio não está fazendo efeito. Não, o remédio não fez o efeito que a gente esperava, mas ele não pode parar de tomar isso? Comentem. Perfeito, excelente. Então, o que acontece? Além dos tipos de remédio, tem um nível sérico daqueles remédios. Então, o neurologista vai avaliar se já está na dose máxima de cada uma dessas medicações, se dá para subir, afinal essas medicações elas afetam o corpo, então tem fígado, tem uma série de coisas, e a partir daí ele vai combinando as medicações. Então realmente não é uma coisa tão simples, né? Então por isso que o centro com neurologista especializado em epilepsia é o ideal. Casos como esse, como eu falei, realmente têm que ser direcionados para esses centros, porque eles podem ajudar. Porque eu imagino a qualidade de vida que deve estar tão difícil dentro desse contexto. Perfeito. Vou voltar para o bate-papo com o doutor. Doutor, funciona a dieta cetogênica? Então a gente está discutindo agora casos de difícil controle, né? Vale a pena seguir, né, uma dieta cetogênica? Aqui a gente já teve a oportunidade de falar sobre essa dieta, doutor, e a gente sabe quão difícil é manter isso por um longo tempo, porque tem vários alimentos que não podem ser consumidos que te tiram da cetose, né? Excelente pergunta, Denise. Eu sempre falo, as doenças que são muito prevalentes, tem muito debate sobre elas, né? Mas a medicina ela é muito baseada em evidência. Então, o que acontece? Cada droga que foi falado aqui, que foi perguntado, são anos de estudo até chegar o evento de provar que aquela medicação existe. Cirurgia, a mesma coisa, né? São anos de estudos para tentar entender qual paciente merece ou não sua cirurgia. A dieta cetogênica, a mesma coisa. Então, é uma realidade, tem trabalhos mostrando o papel dela, mas realmente vão ser para alguns casos, né? A maioria dos pacientes, como a gente já falou, com um remédio único ele consegue ficar controlado. Mas, assim, fato é que existe evidência da dieta cetogênica poder ajudar no controle, mas vai ser adicional. Então, o paciente vai tomar medicação, tudo isso, e vai conversar com o neurologista que acompanha para ver se no caso dele pode ajudar ou não.
a cirurgia, você então falou da cirurgia feita para colocar uma plaquinha para identificar qual é o local Perfeito. ali desse curto-circuito, que é o que Perfeito. como a gente definiu popularmente aí a epilepsia. Mas essa é a cirurgia ou é uma etapa É dela? uma etapa para diagnóstico. A maioria das vezes, dos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, eles têm uma doença que às vezes nasce com ela, com esclerose mesial temporal. O que é esse nome feio? Uma parte na região temporal, que é uma área sensível, né, que é só pela memória, comportamento, ela nasce quando você compara um lado com o outro mais atrofiado. Então o paciente vai ler até no laudo da ressonância, né, dizendo que tem essa esclerose. E quando faz o eletro, vê que a crise começa dali. Quando às vezes não é diagnosticado, precisa essa segunda etapa, que eu falei que são testes mais específicos para você ver o foco da epilepsia. E na grande maioria das vezes a cirurgia vai ser justamente isso. Você vai tirar essa região esclerosada, essa região que predispõe à crise, para tentar controlar a crise. E nesses casos que tem esclerose, que foi refratário ao tratamento medicamentoso, então nem todo mundo que tem esclerose vai passar pela cirurgia, tem uma taxa de controle muito boa, Denise, depois da cirurgia. Mas, sem dúvida, vão ser situações bastante específicas, já que a maioria, com a medicação, vai ter controle. Perfeito. Agora, tem um aplicativo. Não sei se Isso, a gente perfeito. vai conseguir mostrar o Perfeito. aplicativo, mas existe um aplicativo disponível. Eu até acessei aqui, mas tem que fazer um registro, um login, Isso, enfim. perfeito. Para que serve esse aplicativo, doutor? Ah, o doutor conseguiu abrir. Consegui Vou pedir abrir para alguns aqui. dos meninos chegarem aqui com a... Eu vou mostrar porque, assim, é curioso que hoje em dia, no mundo da internet, né, tem muita informação. O que aconteceu? Se é uma doença prevalente, se muita gente tem essa Mostrar doença... ali para a câmera do meio, doutor. Isso, perfeito. Se tanta gente tem essa doença, o que se fez, né? Isso a gente percebe que é no mundo todo. Se você botar a palavra na sua Apple Store, Android Store, não importa, epilepsia, você vai ver uma coisa que é chamado calendário da epilepsia, ou diário da epilepsia. Eu peguei esse que é da Sociedade Americana, então é um dos mais conhecidos. O que vai ter de informação de aí, graça, basicamente? né? Gratuito. O que a informação mais importante vai ter aí? Vai ter a quantidade de crise, então você vai ter uma agendinha, que eu vou colocar aqui, que é um calendário normal, legal. que o paciente Pra você vai... anotar, porque a gente se perde no tempo, né, doutor? Isso. E eu falo que é uma doença crônica, né? Então o paciente às vezes vai perguntar, quando foi sua última crise? Faz 3 anos atrás, ele não lembra. Além disso, eles ajudam também, né? Das medicações que está tomando, nesse caso, como é o meu cadastro, eu não tenho nenhuma medicação. Mas então, tem espaço para colocar as medicações? Perfeito. E além disso, o tipo de crise. Legal. Então, assim, todas essas informações a pessoa cadastra, essa é da Sociedade Americana de Epilepsia, mas tem outros, se você quiser, um outro específico colocando, mas as informações mais importantes vão ser medicações, então para lembrar as medicações, e às vezes toca o alarme, a maioria deles, anotar as crises e anotar os tipos de crise, porque alguns pacientes ele tem tipo diferente, um é generalizada, outro focal. Se você não tiver aplicativo, não tiver, hoje é difícil a pessoa não ter celular, né? Mas quem não tiver isso anotado no papel também é bastante relevante, que é o calendário da crise para lembrar. É que aqui a vantagem é que você leva para onde você estiver, né? Perfeito. Então, às vezes você precisou ir para o hospital, teve aí um episódio, enfim, um pouco mais grave, né? Às vezes você caiu e se machucou e aí você vai para o hospital não pela crise, mas porque você se machucou, né? E você imagina que muitos pacientes é para uma vida inteira, né? Então, às vezes o paciente mora em São Paulo, depois foi para outro estado, né? Casou, teve... Então, assim, são situações que você tem documentado, né? Ainda mais hoje com tudo em nuvem, né? Então, às vezes a pessoa que tem 4, 5 anos sem crise, você pergunta qual remédio você já tomou, ele não lembra. Porque a mãe que tomava conta, né, criança. Então, por isso, se você começa isso cedo e está tudo anotado, é muito relevante, porque para o resto da sua vida, se você tem epilepsia, quando você for em qualquer médico, ele vai te perguntar, tem epilepsia, qual remédio você toma? Aí isso, obviamente, a pessoa vai lembrar. Mas quando você pergunta qual tomou, às vezes fala assim, quando era pequeno, minha mãe, minha tia que dava, eu não lembro mais. Você falou que esse aqui é de uma sociedade, é isso? Isso, Sociedade Americana de Epilepsia. Tá. Com isso, criam-se dados sobre a doença também? Sem dúvida nenhuma. A grande coisa é que coletar informação de saúde é super complicado. No Brasil e nos Estados Unidos mais ainda. Tá. Então a maioria deles deixa muito a cargo de você. Tá. Porque você imagina, né? Tem indústria que vende a medicação, uma série de coisas. Então informação pessoal, eles são muito cautelosos. Tá. Perfeito. Mas aí você tem esse histórico, que é seu, né? Qual é o remédio que você já tomou? Isso. Às vezes você não lembra, né? Os nomes são difíceis.
né? Perfeito, A gente tenta perfeito. lembrar, não consegue. Então, isso para qualquer remédio, para os remédios de epilepsia, você não pode errar nessa informação. Perfeito. E geralmente quando começa na infância é mais difícil ainda, né? Porque a mãe toma conta e geralmente na fase da adolescência ele começa a tomar conta e depois você vai para a fase adulta, casou. É muito, muito comum em consultório. Quando se conta a história da infância, ele não lembra quase nada do que aconteceu, o que foi. Fala assim, eu fiz alguns exames, eu fui internado, mas ele não tem detalhes da história. Um minutinho a gente tem. A última pergunta. Chegaram várias perguntas nesse sentido. Pessoas que podem ter crises dormindo durante Perfeito. o sono, é isso? Pode acontecer. Pode acontecer. E quando acontece isso, de um modo geral, a informação é do companheiro, do familiar, né? Porque eu falo que existem os momentos de sensibilidades da crise, que é o quê? São os fatores que a gente chama de desencadeantes, né? Então, às vezes, o paciente, quando bebeu, quando ele não dormiu direito, quando ele está estressado, muitas vezes o paciente não se alimentou bem, são fatores que a gente falou na enxaqueca, que até lembra um pouquinho, né? Mas são fatores que desencadeiam. E um desses fatores, naquele momento, ou no despertar, ou no momento que dormiu, que é o momento que o cérebro modifica algumas ondas. Então, pode acontecer sim. Perfeito. Doutor, você sabe que eu adoro te receber aqui, sempre obrigado. Aprendo muito, você está mais do que convidado a voltar. Obrigado. A gente já fez entrevistas aqui sobre os mais variados assuntos e tá tudo no YouTube, né? Então acesse lá o nosso YouTube também, HIT TV. O doutor também disponibiliza um perfil, um canal lá no YouTube, né? Onde ele coleta essas entrevistas e tanta informação, então elas vão se complementando. A gente estava até comentando antes do programa começar, existe um público ávido por essa informação e eles assistem vídeo após vídeo, às vezes criam playlists mesmo para ter acesso a tudo isso, que são verdadeiras aulas e vale muito a pena acessar. Então, o YouTube, o canal do YouTube do doutor é Neurocirurgia BR, Neurocirurgia BR, bem fácil. E tem telefone também, 0 operadora 11 99503 8838, 99503 8838 e também 11 4200 2300, 4200 2300. Doutor, vou aguardar pela nossa próxima entrevista, a gente já vai pensando na pauta. Eu gosto bastante, porque é o que a gente estava conversando antes, né? Você consegue falar muito bem do tema. E a pergunta dos pacientes é diferente do que a gente encontra no livro. Foi curioso que uma médica falou do filho e que ela tinha dificuldade e encontrou num blog o que ajudava para ela. E as perguntas no YouTube que a gente coloca é justamente isso, né? O último que eu coloquei, o paciente perguntava assim, existe tumor que não dá para operar? Então você percebe que essas dúvidas você não encontra, né? E alguém ouve essa opinião, ele fica com dúvida e o seu programa é cheio disso, né? Dessas perguntas reais, do mundo real. Obrigada, doutor. Volto sempre. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe ficar bem acompanhado e bem informado aqui conosco. Te vejo amanhã. Tchau.